Hola hermano, buenos días. Aquí junto con mi esposa Teresa estamos muy contentos y dar las gracias también por tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes en este día. Hola hermanos, es un agrado para nosotros compartir con ustedes en este momento, saludarlos y espero que estén muy bien. Bueno, yo les voy a leer el Salmo 40 del versículo 1 al 4, así que le pido que nos acompañen. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Amén, Señor. Amén, Señor, qué hermosa palabra. Vamos a orar. Los invito a cada uno, Señor, a que, como quieran ustedes, inclinando su rostro tal vez, podamos orar a nuestro Padre. ¿Ya? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día donde vamos a escuchar tu culto, Señor, donde necesitamos que tú nos des la dirección, nos des la sabiduría y el poder del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos humildemente, Señor, que cada palabra que nuestro predicador nos dé, podamos hacer cambios en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza así, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hay un lugar al que mi alma
falta tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo
lo oyó. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Buenos días, hermanos. Voy a dar lectura a un versículo en la Biblia que se encuentra en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a tener un momento de oración, de confesión de pecados. Amén. Padre bondadoso, le damos gracias, Señor, por su amor, por sus cuidados. Les damos gracias, Señor, por el privilegio de ser sus hijos. Gracias, Padre bueno, porque usted nos bendice, nos ama y nos cuida. Padre Santo, en esta hora confesamos, Señor, todos nuestros pecados, todo, Señor, lo que hemos fallado ante su presencia, porque de continuo, Señor, estamos faltando a usted. Señor, perdone nuestra maldad, perdone nuestros pensamientos que no son de acuerdo a su voluntad. Perdónenos, Señor, también por ser negligentes muchas veces, Señor, en no cumplir su palabra, en no, Señor, mantener siempre en la comunión con usted. Perdone, Señor, todo lo que dejamos de hacer. Padre bondadoso, tenga de nosotros misericordia y ayúdenos, Señor. Entregamos ante usted todas nuestras faltas, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Le pedimos que usted nos perdone. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias, Señor, porque usted escucha nuestra oración. Todo lo ponemos ante su presencia, Señor, y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor,
Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, desde el versículo 17 al 25. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Gracias al Señor por su bendita palabra. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. Es con gran alegría que una vez más nos reunimos acá por esta pantalla junto con ustedes que están ahí desde sus casas. Es un privilegio cada día que tenemos la oportunidad de compartir palabra del Señor. Somos una iglesia que busca siempre servir al Señor y obviamente siempre estamos pidiendo la dirección del Señor para que nos ayude. Usted que está ahí desde su casa, ya escuchó alabanzas, ya escuchó la súplica de los hermanos por la presencia del Señor. Yo no estoy en Copiapó. Estamos acá en el Tabo por un magíster que estamos haciendo en nuestro seminario. Y yo estoy acá justo en la iglesia que está en la granja y ustedes pueden ver detrás mío acá, algunos que conocen la granja pueden ver el mar allá al fondo. Y obviamente es un privilegio poder desde acá compartir palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que es mi oración siempre al Señor que los bendiga a ustedes todos de nuestra iglesia y también a aquellas personas que nos escuchan en nuestra meditación de la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a trabajar un poquito con una nueva perspectiva, un texto que ya hablamos de él, que es Colosenses capítulo 3 del versículo 17 al 25, que habla de las responsabilidades en la sociedad, en la comunidad cristiana. Y son estas responsabilidades que tenemos de hacer con que el mundo comprenda que nosotros realmente hacemos parte de una historia de redención en que el Señor Jesús, el Rey de Reyes, pagó todos los precios para reconciliarnos con Él, pero no solo a nosotros, sino que toda la creación. Y es responsabilidad nuestra hacer esto y dar testimonio de esta realidad en Cristo Jesús. Ustedes ya escucharon por medio de nuestra hermana la lectura bíblica de Colosenses capítulo 3, de los versículos 17 al 25, que comienza diciendo lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea en palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Cristo, por medio de Él.
Interessante a leitura deste texto porque nós, como igreja cristiana, como pueblo de Deus, que já fomos alcançados por el Senhor, temos uma grande responsabilidade: restaurar ou manifestar esta restauração que Deus está fazendo na história hasta aquele dia em que o Senhor completará e vai consumar toda a obra de redenção. Então, este texto bíblico nos leva a esta realidade. Considere, escute, pense, tenha sua Bíblia aí aberta em Colossenses 3, dos versículos 17 ao 25. A fé em Jesucristo não cambia. Repito, a fé em Jesucristo não cambia solo a indivíduos aisladamente. A fé em Jesucristo cambia hogares completos, cambia famílias completas. E o apóstolo Pablo escreve esta carta à igreja de Colosas. E é interessante porque haviam falsos maestros neste entonces, que estavam ensinando falsas doutrinas, e sin embargo, nesta parte específica da carta, Pablo se dirige a la família com todos os membros, dando orientações claras ao esposo, à esposa, ao hijo, a la família de uma maneira plena e completa. O objetivo de Pablo é que a família aprenda a viver de forma que agrada a Deus, de forma que conta a história da redenção, aquilo que Deus está haciendo no mundo desde que o mundo foi criado, e logo em seguida, nossos primeiros padres cayeron em pecado. E al mirar o mundo hoje, se percebe que há cada vez mais hogares deshechos, muitas famílias solo com um dos padres cada vez mais ausentes no crescimento de seus filhos, niños e adolescentes que vivem uma vida sem direção, entre 6 e 16 anos, que passa alrededor de 6 horas ao dia frente a uma pantalla de computador, teléfono, tele, lo que seja. E isso, em realidade, há também uma preocupação de los padres em transferir a responsabilidade de ensinar a história da redenção, ensinar que Jesus, por meio de sua igreja, está transformando a sociedade até aquele dia em que o Senhor vai consumar sua obra plena, trazendo uma nova realidade. E é importante, a família é a primeira instituição criada por Deus. Es la primera institución creada por Dios en la tierra, y nosotros lo vemos en Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 20, Mateo capítulo 19, del 1 al 6, y Dios lo hizo todo perfecto. Sin embargo, después de la caída, la entrada del pecado en el mundo trajo caos a la humanidad. Y toda la naturaleza, toda la creación de Dios fue afectada por el pecado. Por lo tanto, la obra de Cristo en la familia, a la que Pablo está haciendo referencia acá, no es solo la restauración de la familia, no es solo la restauración del individuo. Lo que Pablo está diciendo y lo que la palabra de Dios trae consigo en todas sus páginas es que Dios está trabajando en aquellos que ya confesaron a Jesús como Señor para restaurar no solo a individuos aisladamente, sino que es para restaurar la familia por completo, la sociedad por completo y principalmente la comunidad de los santos, de aquellos que profesan a Jesús como Señor, pero también de la misma naturaleza e de todas as outras partes da criação. O Novo Testamento vai dizer que esta mesma natureza aguarda a restauração de los hijos de Deus. E é por meio de los hijos de Deus, aqueles que confessam a Jesus, que Deus vai transformar a realidade da humanidade. Absolutamente importante considerar estas realidades. É detalhe muito interessante que devemos pensar. A entrada deste pecado no mundo trajo caos à humanidade, desintegração, hogares sem rumbo, desechos, uma señal del fim de los tiempos. 2 Timoteo 3, del 1 al 15, a Bíblia diz: feliz la nación cuyo Dios es el Señor, y esto es para donde caminamos nosotros.
Por lo tanto, como hablamos y como el texto menciona, Pablo se direcciona específicamente a la familia. Porque desde aquele momento em que entrou a desobediência e os homens começaram a iniciar uma jornada de caminhar sem Deus, desconectados de Deus, muita coisa aconteceu neste mundo. Gênesis chega a mencionar espinos e cardos, que são grandes problemas que a humanidade começa a enfrentar por causa do pecado, grandes dificuldades. E a mesma natureza começa a sofrer as consequências desta caída também. E é interessante, como mencionamos, o primeiro aspecto do texto é matrimônio, amor e submissão. Matrimônio, amor e submissão. Deus quer restaurar a família a aquilo que Deus hizo antes do pecado, porque quando Deus criou todas as coisas, Deus dijo, está muito bueno, está perfeito. E a evaluação de Deus é absolutamente plena, correta e satisfatória. Então, hermanos, nós o que vemos aqui que é verdade, que todo lo que hace el cristiano debe buscar la gloria de Dios. Como bien dice el versículo 17, todas las cosas sean para la gloria de Dios. Pero Pablo se dirige a esta iglesia de Colosas y este mensaje de Pablo nos alcanza hoy en nuestras iglesias de todas las maneras. Como bien inicia este versículo diciendo, todas las cosas, todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. De forma que é absolutamente especificado aqui por Pablo que ele quer alcançar a la família, al matrimônio, hablando de la esposa, hablando del marido em primeiro lugar. O evangelho já ha cambiado radicalmente a vida de homens e mulheres em toda a história da humanidade, quando estas pessoas se rinden ao amor de Cristo, compreendem o mensagem do Evangelho, compreendem que o reino de Deus é a transformação de vidas de tal forma que as pessoas que não conhecem ao Senhor veem a obra de Cristo reflejada em sua igreja. Não é uma transformação de indivíduo, é uma transformação que involucra todas as áreas da vida. Então, é muito importante que aqui existem palavras que são difíceis para muitas pessoas. É pertinente e é importante que as esposas e os maridos compreendam esta realidade. O Evangelho já havia cambiado a vida de muitas pessoas neste entonces quando Pablo escreve. E por esto mesmo ele envia esta amonestação que no fim de que as pessoas pudieran ser absolutamente realizadas como cristianas, como pessoas, como madres, como esposos, como hijos delante del Senhor. Outras orientações podem ser encontradas em Efésios capítulo 5, pero neste caso Pablo especificamente não se pode olvidar de la sabedoria bíblica, sumisión. Acá esta palavra que é muito difícil para muitas pessoas. E não somente mulheres, muitos homens também. A sumisión é um tema difícil para todo ser humano. E não é o mesmo que esclavitud, lo que a Bíblia trata de sumisión. Não é o mesmo que servidumbre, lo que a Bíblia chama de sumisión. A palavra sumisión acá, como em outros lugares da Bíblia, tem um sentido de organização jerárquica. É um termo militar. Por exemplo, um soldado não é inferior a seu comandante, ao coronel, e, sin embargo, ocupam puestos distintos, diferentes em relação à autoridade. E Deus hace todas as coisas com perfeição e ordem. 1 Coríntios 14:10. Devemos considerar que se não houvera hierarquia em la sociedade, todo seria um caos absoluto. Pero lo mais importante acá é que aquela ruptura criada por el pecado, porque desde aquella desobediencia de Adán, el ejercicio de la autoridad dejó de ser con amor y pasó a ser con opresión. Desde aquele momento de la desconexión, Deus está trabajando en su pueblo por medio de la historia de la redención para restaurar aquellos valores, y un día Dios restaurará
todas as coisas e o Senhor reinará por sempre em uma sociedade perfeita, porque o Senhor vai restaurar todas estas coisas. E aqui é absolutamente importante que nós compreendamos que a autoridade do homem não lhe dá a ele o direito de governar dictatorialmente a sua esposa, como um tirano a seus filhos. Não. O liderazgo deve ser exercido de forma amorosa. E como dizia eu, este problema de esta peleia, esta tensão de quem quer governar, desde aquele momento da caída, a mulher tenta sobrellevar o liderazgo humano e o homem tenta oprimir a mulher, pero este não é o projeto de Deus. E o evangelho de Jesucristo lo que hace é tentar restaurar e equilibrar a relação entre o homem e a mulher, e por isso Pablo escreve especificamente as casadas e dá a orientação do texto que vocês já conhecem. E o objetivo não é de oprimir a nadie e não é de exaltar a nadie, sino que o objetivo do texto é dizer que Deus quer restaurar a comunhão da família de uma maneira satisfatória, de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que Deus disse está muito bueno. E caminhamos para esta realidade. Deus não hace o homem mais importante, e a submissão não é porque ele é homem, a submissão é por causa de Cristo, que restaura tanto a personalidade do homem quanto a personalidade da mulher. É por causa de Cristo, a submissão é por causa de Cristo que transforma a vida do homem para exercer liderazgo com amor e não com opressão. A submissão é por causa de Cristo para que a mulher se sienta amada e protegida por seu esposo, e Deus la protege por meio deste esposo. A submissão é para que tanto homem como mulher aprendam que ambos devem estar sumissos a Deus. E quando isto acontece, a família começa um processo de restauração e edificação. Absolutamente importante, um matrimônio pode incluso iniciar-se com um amor meramente romântico, pero pode profundizar este amor, pode transformar este amor em el ágape espiritual que vem solamente de Deus. Pablo agrega uma advertência a los homens: não sejam ásperos com ellas. Versículo 19. El esposo deve ter o cuidado de não guardar rencor de la esposa por alguma atitude de ella passada. Estas coisas devem ser restauradas, devem ser consertadas. O homem tem a responsabilidade de Deus de corrigir todos os errores, de não deixar iras guardadas para o dia seguinte. Deve conduzir sua esposa, pastoreando-la delante do Senhor, ambos, al final del dia, reconhecendo o Senhor como dueño de suas vidas, confessando suas debilidades cada um, para que a comunhão seja instalada adentro da família. A raiz da amargura no hogar pode contaminar toda a família e pode dar espaço para Satanás, como vemos em Efésios 4, versículo 31, Hebreus 12, 25. En el matrimônio, tanto o homem como a mulher devem ser honestos e transparentes um com o outro, hablando a verdade em amor, segundo vemos em Efésios 4, 15. E para manter um hogar feliz, deve considerar Efésios 4, 26. Não se ponga o sol sobre o vuestro enojo. E esta responsabilidade é do esposo delante do Senhor. Por lo tanto, aqui a palavra submissão não tem que ver com inferioridade, tem que ver com a ordem da criação, tem que ver com que ambos devem estar submissos ao Senhor e que cada um tem uma responsabilidade diferente delante de Deus. E tem que ver com restaurar aquela relação inicial que Deus criou, ambos em submissão ao Senhor e ambos em harmonia adentro do espaço que Deus lhe puso para viver e agradar ao Senhor. E se é certo
que la primera dirección acá va en relación a esto de restaurar los valores, porque este es el título de nuestra meditación, restaurando los valores bíblicos para la familia, restaurando los valores bíblicos para nuestra comunidad cristiana, para la iglesia del Señor. Y esta restauración de valores tiene que ver con la familia. Luego, el texto habla no solamente de matrimonios, amor y sumisión, el texto también habla de padres, hijos, motivación para la obediencia. Y aquí nosotros vamos en la misma dirección. Pablo se dirige a los hijos. Pablo se dirige a hogares cristianos. Los hijos son el fruto natural del matrimonio y felices son los hijos que nacen en un hogar cristiano en donde hay amor y sumisión, en donde Dios es glorificado, en donde la palabra de Dios es la autoridad sobre la familia. Es interesante que nuestros primeros padres tenían esta perspectiva, pero al caer en pecado, esta sumisión es quebrada. E o desejo de governar sobre o outro passa a ser de maneira tirana. Gênesis 1:28. Este mandato de Deus foi dado antes do homem pecar, e por lo mismo, a relação conjugal e el generar os hijos fazem parte do orden divino para os seres humanos. O mundo inteiro habla hoje de direitos, pero pouca gente habla de responsabilidades. Niños, adolescentes, jóvenes que vão crescendo sem responsabilidades, solo com direitos, têm grandes problemas de compreender o desenvolvimento e o valor do evangelho em suas próprias vidas. Por esto, os niños devem crescer em um hogar em donde o esposo exerce autoridade com amor. E não exerce autoridade com amor solo sobre a esposa, sino que sobre os hijos, porque Deus lhe ha dado a ele a responsabilidade de que a família funcione. E este é o princípio que aqui nós estabelecemos, que Pablo está estabelecendo, não especificamente o pastor. O mundo inteiro habla de direito, pero um direito é importante. Pero a mais importante todavía são as responsabilidades. E é absolutamente previsível que quando não há a autoridade de Deus no hogar, as coisas não funcionam bem. Quando a palavra de Deus não é importante, quando a palavra de Deus não é aplicada, quando Deus não está restaurando o coração do marido, quando Deus não está governando no coração da mulher, quando Deus não está governando no coração do filho, as coisas não funcionam. Quando não há submissão a Deus, não há submissão a nadie. E é importante que nós pensamos que o mal está instalado no coração do homem, a natureza foi afetada por esta realidade e a obra de Cristo na cruz tem que ver com a restauração de todas as coisas. Se nós reduzimos a obra de Cristo solo a uma coisa individual, a uma transformação individual, não hemos compreendido o Evangelho. E é por isso que a Igreja de Cristo tem a responsabilidade de ensinar que mais allá da restauração personal de cada um, está a restauração da família, está a restauração da igreja, está a restauração de todo o universo criado por Deus que foi afetado por el pecado. Se é verdade que os hijos têm direito, pero nenhuma vida tendrá éxito solo com direitos. Pois a mesma vida exige responsabilidade, e a Bíblia destaca as responsabilidades de los hijos acá no texto. La que está por sobre todas é a obediência. A responsabilidade que têm os hijos e que estão por sobre todas as outras é a obediência. O texto bíblico diz claramente: obedeced a vuestros padres em todo. Todo hijo que posee em seu coração o desejo de agradar a Deus deve considerar em sua vida este versículo 20 do texto que escuchamos. Colossenses 3:20. Los hijos que não aprendem a obedecer e a sujetar-se a los padres nunca lo harán com qualquer que seja a autoridade.
Porque lo que es importante es que Dios está restaurando valores, Dios está restaurando estructuras, y para que la familia funcione bien, no es solo el padre y la madre que tienen que actuar en acorde a la palabra de Dios. También son los hijos, también son todos aquellos que están insertos en la familia. Y es absolutamente importante que hijos que no aprenden a obedecer a los padres, no aprenden a obedecer a Dios, no aprenden a obedecer a autoridades, el completo caos en las autoridades, en la sociedad, solo refleja en el colapso de la autoridad que no fue ejercida en el hogar. Padres que no logran disciplinar a sus hijos, padres que no logran tener disciplinas en sí mismos, no lograrán cuidar a sus hijos y educar a sus hijos. Pero la pregunta aún aparece y surge con claridad en el texto. ¿Cuál es la medida de la obediencia? Si nosotros preguntamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite de la obediencia? El texto bíblico del versículo 20 es claro. Obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Y esto es la motivación verdadera para agradar a Dios. Una familia que vive un ambiente de amor, que oran juntos, que leen la Biblia juntos, que pueden juntos descubrir la voluntad de Dios para ellos, que pueden juntos descubrir cuál es la voluntad de Dios para ellos, cómo agradar a Dios. Siempre recibirán la gracia de la transformación que el Señor hace en medio de todas las estructuras. Por esto Cristo murió, para restaurar não só a indivíduos, famílias, comunidades, estruturas, cidades e toda a natureza. Esta é a obra de Cristo que alcança todas estas esferas. E nós, particularmente como famílias, devemos manifestar esta graça de Deus. E se é certo que hablamos, e aqui vocês já se han dado conta, muito rapidamente hablamos del tempo, deste tema. Há um terceiro aspecto que o texto menciona, que é senhores e servo, honestidade e dedicação. Outra vez o mesmo tema acontece. Deus não quer restaurar só a indivíduos, pessoas. Deus quer restaurar toda a natureza, por isso involucra todas as áreas da sociedade. O texto habla primeiramente e diretamente a família, homem, mulher, hijo, pero agora ele começa a alcançar uma área mais ampla da sociedade, senhores e servos, pessoas que exercem autoridade, pessoas que têm outros a seu serviço, a honestidade e a dedicação. E aqui nós vamos ver isto dos versículos 22 ao 25. Infelizmente, no tempo de Pablo, no tempo do Império Romano, a esclavitud era uma prática comum. Havia alrededor, neste entonces, segundo alguns estudiosos, alrededor de 6 milhões de escravos no Império Romano. E entre eles, incluso pessoas cultas, com alta responsabilidade em las casas de pessoas de classe alta. Esto era comum, que os escravos ajudaram incluso em la educação de los niños. E quizás alguém pergunte por que a igreja de aquela época não hizo nada para impedir esta prática terrível de esclavitud. A resposta é sencilla. En aquele tempo, a igreja não era grupo, a igreja era grupo minoritário sem poder político para fazer cambios que estuvieran tão entrañáveis, que estavam tão entranhados em la sociedade, em la cultura de aquele tempo. E o apóstolo Pablo intencionalmente destaca esta responsabilidade da igreja de iniciar este processo de transformação em la família, em la igreja, em la sociedade, por meio da obra redentora de Cristo que restaura todas as coisas. Absolutamente, o apóstolo tiene esta intención de orientar a los cristianos que estuvieran en esta situación, de buscar la libertad en la medida que fuera posible. El texto menciona en 1 Corintios 7:21. Y sin embargo, no defendió la rebelión o la sublevación del orden existente. Además, es
conveniente destacar que o objetivo da igreja é esparcir o evangelho de Cristo de tal forma que nossas palavras hablen tan fuerte quanto nossas ações. Hablen tan fuerte como aquilo que hacemos. E aqui está um tema importante para que o Espírito Santo de Deus transforme vidas por meio de nossas ações e de nossas palavras. E é absolutamente importante nisto, aunque é correto que o cristianismo se involucre na defesa da honestidade, os primeiros a exercer esta honestidade são aqueles que professam ser hijos de Deus. E é absolutamente importante destacar que o ordem estabelecido de autoridade deve ser com honestidade. O servo cristiano deverá obedecer a seu Senhor como uma forma de adorar a Deus. Nadie lhe gusta hoje viver em submissão. Nadie lhe gusta hoje servir a los outros. Pero o mesmo Senhor Jesus disse que Ele vino para servir e não para ser servido. E devemos exercer esta ideia de submissão. Aqueles que devem actuar em submissão à autoridade devem hacerlo com a intenção de adorar al Senhor neste sentido. E é importante que, de la mesma forma que as esposas e esposos devem estar submissos a Deus e uno ao outro, os siervos devem estar submissos a seus senhores neste período. E hoje dia nós temos muitas formas, não de esclavitud, mas de pessoas que trabalham e devem submeter-se à autoridade de aqueles que o contrataram como uma maneira de adorar ao Senhor. Sendo honestos, sendo transparentes, haciendo lo mejor que podem para glorificar a Deus até naquilo e na forma como trabalham delante do Senhor. É nossa responsabilidade pensar que a transformação que o apóstolo Pablo está dizendo acá à igreja de Colossos, ela deve começar em nós particularmente. Ela deve alcançar a família ao redor de nós. Ela deve alcançar a igreja na que participamos e deve impactar a sociedade em onde vivimos. Porque Deus não quer restaurar só indivíduos, Deus quer restaurar toda a natureza e para esta realidade a igreja de Cristo apunta. E para concluir, queridos hermanos, a plenitude do Espírito Santo. La plenitud del Espírito Santo é actuar completamente em obediência à palavra de Deus. La plenitud de la palabra de Deus são imprescindíveis no crescimento de la família, em la estruturação de la família, en el éxito de la família, en la prosperidade de la família. E aqui prosperidade, não estou falando especificamente de la acción de la prosperidade financeira, la prosperidade em todas as áreas de la vida. Vivir de maneira plena, integral e absolutamente satisfeito. Isto é a prosperidade a que me refiro e que seguir estes princípios da palavra de Deus nos leva. Um dia o pecado entrou no mundo e desconectou o homem de Deus. E muitíssimos anos Deus está mostrando na história que Ele vai restaurar todas as coisas e Ele vai começar esta restauração por meio de seu povo hasta que ella seja completada plenamente em la consumação. E agora é nossa responsabilidade, esposos, esposas, hijos, jefes, empregados, todo este grupo de pessoas que temem e adoram e servem ao Senhor, mostrar os valores do reino de Deus, mostrar esses valores do reino de Cristo e que a obra de Cristo nos restaura gradualmente hasta aquele dia da consumação. Absolutamente importante considerar estas realidades. E o texto bíblico nos está ensinando que esta maneira de actuar, seguir estes conselhos, nos vai fazer impactar a outros, reflejando em nós a glória de Cristo e em obediência ao Senhor. Que Deus, com sua graça, nos bendiga. Que Deus, com sua graça, nos dirija a nós como igreja a cumprir o mandato que Deus nos deu, mostrando aquilo que Deus está haciendo nesta história de redenção. Que o Senhor nos bendiga.
noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma y tus fuerzas mías. Tiene paz, mi sostén es Jesús. No cae la lucha, desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. No cae la lucha, desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. No cae la lucha, desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. No cae la lucha, desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. No cae la lucha, desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús. No cae la lucha, desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. No cae la lucha, desmayar podré. Amén. Bien, hermanos queridos, este es aquel momento que nosotros oramos unos por los otros. Lo he llamado del momento San Marcos, en que nosotros nos unimos como iglesia, como pueblo de Dios, y llevamos nuestras súplicas delante del Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por la iglesia de Cristo, por aquellos que necesitan. Oramos al Señor juntos y quiero invitarlo ahora que ahí de su casa incline su rostro y me acompañe en esta oración que vamos a hacer. He visto y hemos escuchado el testimonio de muchas personas que nos llaman y que cuentan en el grupo de oración los milagros que Dios ha realizado cuando esta iglesia está de rodillas delante del Señor, con el rostro inclinado delante del Señor, clamando los unos por los otros. Le invito a que incline su rostro ahora y ponga delante del Señor, en la medida que voy a estar orando, ponga delante del Señor sus luchas, dificultades, problemas. El Señor nos enseña en su palabra que debemos dejar delante de Él nuestras ansiedades. Hagamos esto junto ahora. Señor Jesús, estamos en tu presencia, Señor. Y acá desde donde estamos, Señor, con esta vista bonita, Señor, este ambiente agradable, nosotros te damos gracias por todo aquello que tú has realizado en medio de nosotros.
Sin embargo, Señor, más que darte gracias, manifestamos nuestra completa dependencia de ti, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor, nosotros queremos clamar por las personas en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, que necesitan, Señor, ser restauradas en su salud. Bendice, Senhor, estas hermanas, hermanos, personas que estão sendo apresentados agora delante tuyo, que cada hermano, Senhor, cada um de nossos hermanos em suas casas estão, Senhor, apresentando e estão ponendo em tu presença pessoas por las quais estás suplicando. Tu sabes e conoces o pedido de cada um de los hermanos. E é por estas pessoas, Senhor, que nós clamamos que, segundo tu vontade soberana, escute a cada uma destas súplicas, Senhor. No Senhor, nós nos inclinamos para adorar-te e clamar tu graça e misericórdia. Tu palavra disse que devemos venir ante tua presença, clamar por nossas necessidades. E, Senhor, quando juntos como igrejas entramos em tu presença, Senhor, tu palavra disse que tu nos escuta e por ello clamamos por aqueles hermanos que necessitam trabalho. Clamamos por aqueles que necessitam de alimento. Clamamos por aqueles que necessitam ser restaurados em suas relações interpersonais. Senhor, clamamos em nome de Jesus por aqueles que necessitam ser livres de qualquer opressão do inimigo. E em nome de Jesus, que tu resposta seja, Senhor, sempre para glorificar e exaltar tu nome. E que cada um de nós, Senhor, com esta prática da oração, podamos aumentar nossa confiança e fé em aquele que pode fazer todas as coisas, nosso Senhor Jesucristo. Senhor, em nome de Jesus, escucha a súplica de tu pueblo, de tu igreja, para a glória tuya, Senhor, em nome de Jesus, e que a graça del Senhor Jesus, el amor de Deus nuestro Padre, e a consolação e comunhão en el Espírito Santo, sea com vosotros, hermanos, hoy sempre. Amém e amém. Que tenga sobre ti